direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo na vida do povo de Deus. Ele é quem nos conduz, Ele é quem direciona os nossos passos, Ele é quem rege a nossa história, Ele é quem controla todas as coisas. Eu quero convidá-lo a ver isso no texto do profeta Isaías, no seu capítulo 42. Isaías capítulo 42, quero convidar os irmãos que façamos a leitura todos juntos de pé, do versículo 5 ao versículo 9, Isaías 42, versículo 5 ao versículo 9. Vamos ler? Venhamos. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que estende o seu controle sobre todas as coisas. Esse é o Deus que nos chama pelo poder da sua voz. Esse é aquele que vai adiante de nós e que todos os seus intentos Ele cumpre em nossas vidas. Por isso, vamos cantar o hino de número 316, os nossos hinários, declarando que esse Deus, cujos intentos e propósitos Ele cumpre, todos eles, segundo o conceito da sua vontade, os intentos de Deus. Thank
Deus que controla os intentos, Ele cumpre todos pelo poder de suas mãos. Nós vamos pedir ao nosso irmão, jovem Mateus Lago, que faça a Deus essa oração, adorando o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua providência santa e por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo não merecendo. O Senhor tem nos sustentado, tem nos erguido quando caímos e tem nos mantido de pé pela Tua graça. Agradecemos a Ti, Senhor, por cada dia que tem passado e o Senhor tem estado conosco. Bendito seja o Teu santo nome em todos os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 106. Salmo de número 106, do versículo 6 ao versículo de número 12. Mesmo assentados, eu quero convidar a igreja para fazermos essa leitura a uma só voz. Salmo de número 106, do versículo 6 ao versículo de número 12. Vamos ler? Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais do Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-os passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. O texto do Salmo de número 106 nos convida a olharmos de um modo tão impressionante da graça maravilhosa de Deus diante do seu povo, mostrando que esse povo deveria olhar as maravilhas, os intentos, o poder, aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Eles precisavam olhar e crer naquele Deus que está presente, naquele Deus que, diante de todas as coisas, é o Deus que faz tudo para que possamos olhar para Ele e glorificá-lo. Mas o texto bíblico diz que mesmo diante das maravilhas, nós pecamos como os nossos pais. Que diante de todo o poder notório de Deus, diante de tantos feitos, o povo se manteve rebelde. O povo se rebelou, não olhando para os feitos de Deus, reconhecendo em Cristo Jesus a graça maravilhosa do Deus que conduz as nossas vidas. Por isso você e eu, quando olhamos uma chuva tão tempestuosa, nós olhamos para aquilo que transmite a mão do Senhor conduzindo todos os processos da história, da humanidade, do cosmos, de todas as coisas. E quando olhamos assim, tememos com o nosso coração, porque somos pequeninos e frágeis,
mas olhamos com tanta firmeza e segurança, porque Ele é o Deus que cremos, que conduz todas as coisas. Por isso eu quero pedir para que tenhamos esse momento de oração, porque esse Deus é o mesmo Deus presente. Ele está no meio de nós e age com o mesmo poder. Está com a sua graça e misericórdia. Como diz o texto do versículo 8, mas Ele o salvou por amor do seu nome. Existe um nome acima de todos os nomes, que é a expressão do amor e da misericórdia de Deus por nós. Esse nome é Jesus Cristo. Que você e eu estejamos neste momento orando, de modo silencioso, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Vamos fazer isso de modo reverente, clamando a misericórdia, o amor e o perdão do nosso Deus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. É esse Deus presente, é esse Deus de misericórdia, é esse Deus de amor que se faz motivo do nosso culto nesta noite. Vamos então cantar esse hino, hino de número 42, declarando esse grande amor daquele que controla todas as coisas e somente a Ele merece toda glória. Durante esse cântico, nós pediremos que os nossos irmãos do Ministério de Música e Louvor possam vir à frente, estar dando continuidade aos nossos louvores, exaltando o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Hino de número 42, o grande amor de Deus. O
poder vir à tua casa hoje à noite, devolver aquilo que Ele nos deu, aquilo que podemos trabalhar e ter como recurso. Os irmãos que vieram preparados para devolver os seus dízimos e ofertas, terão oportunidade neste momento. uma segurança, uma paz no coração que o mundo não pode encontrar. Entendemos que, apesar dos desafios, das lutas e dos desertos que enfrentamos, Ele nos coloca oportunidades para romper em fé. A gente
poder crescer e saber que nesse Deus grande, que até mesmo nesses momentos é capaz de nos fazer crescer também. Esse Deus que olha para nós com um olhar de compaixão, de misericórdia, nos proporciona, Pai, mesmo em momentos de lutas e dores, Senhor Deus. Sabemos que estamos contigo, que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, porque podemos falar aqui, conseguimos romper em fé, mas não por
esforço próprio nosso, não por qualquer tentativa pessoal nossa, mas porque o Senhor nos capacita para isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para nós, Deus, com esse olhar de misericórdia e tem compaixão, Senhor, do teu povo. Abençoa a vida dessa igreja, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um que veio aqui essa noite. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dores, os desertos, Pai, que nós estamos passando. O Senhor é capaz, Pai, de nos dar força, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor não nos desampara. Obrigado, Pai, porque temos essa confiança, essa certeza no nosso coração. E isso nos enche de alegria e de esperança. Seja conosco nessa noite. Fale nos nossos corações, Senhor Deus. A tua igreja precisa ouvir a tua palavra, Pai. A tua igreja precisa ser movida e ser modificada, Senhor Deus. O Senhor sabe, Pai, naquilo que nós precisamos de avançar. O Senhor conhece, Pai, as nossas dores e as nossas falhas. O Senhor sabe, Pai, naquilo que nós precisamos de crescer para fazer com que o mundo olhe para nós e tenha certeza, Senhor Deus, que nós somos filhos teus, Senhor Deus. Nós somos a tua luz resplandecendo neste mundo, Pai. Que essa igreja possa ser essa igreja, Senhor Deus. Uma igreja transformadora, uma igreja, Senhor Deus, que faça a diferença neste mundo. Abençoe, Senhor Deus, nessa noite. Seja com teu servo, que ele não fale dele mesmo, mas que seja instrumento em tuas mãos. Essas são as orações do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, o texto base que nós traremos a mensagem nessa noite está lá no livro de Deuteronômio. Está mais especificamente no capítulo 4, a partir do versículo de número 32. Quero compartilhar com a igreja hoje, para que nós possamos ver o Deus da glória conduzindo e mostrando seus feitos ao seu povo. Esse Deus que merece toda a glória e toda a honra e todo o louvor é o Deus que se faz presente na história da sua igreja. O Deus da glória que realiza os seus feitos no meio de nós. Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo para que você compreenda o contexto próximo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos
e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia que estivesse perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra vivei, e as ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, e seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis a boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, hoje, como por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis
a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E, portanto, o texto que nós enfatizaremos a nossa mensagem. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde que extremidade do céu até outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou em tomar para si um povo no meio de outro povo, como provas e com sinais, e com milagres e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez do Egito aos vossos olhos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto do primeiro discurso de Moisés, antes que o povo pudesse estar na terra prometida. Moisés, então, diante do texto de Deuteronômio, faz o povo relembrar, faz o povo trazer à memória os feitos de Deus na história dos seus antepassados. Quando Moisés chama o povo, ele os faz lembrar de dois grandes feitos. Lá em Baal-Peor, quando o povo de Deus se contamina com aqueles moradores, os moabitas, e Deus então não aceita aquilo e diz para que o povo pudesse voltar ao Senhor e somente a Ele dar culto. Muitos se rebelam naquele momento e então são consumidos pela ira de Deus. Mas Deus também traz os israelitas, através de Moisés, neste texto, a olhar para o Monte Horebe e também Sinai, e a ver a glória de Deus se manifestando, e principalmente o poder de Deus se manifestando, não para consumir o povo, mas para dar-lhes entendimento, não para trazer ira para o povo, mas para demonstrar-lhes misericórdia, não para que o povo tornasse rebelde e ignorante, mas para trazer-lhes o seu conhecimento. Esse texto, então, remetido por Moisés aos seus contemporâneos naquele tempo, ele também é um texto que nós usamos nos nossos dias para que possamos relembrar os feitos do Senhor na história do seu povo. E a reforma protestante trouxe e marcou isso para
o povo de Deus. Não somente marcos religiosos, espirituais, mas marcos econômicos, políticos. Marcos através de uma sociedade mais justa. Marcos que a reforma protestante levantou a bandeira àqueles irmãos e puderam trazer a volta para as escrituras sagradas, trazer a volta à fé somente no Senhor, trazer a volta àquele e somente Ele, o suficiente Salvador Jesus Cristo, trazer-nos a mensagem de que tudo vem de Deus e tudo é concedido por Ele a cada um de nós. Assim como essa chuva caiu há pouco tempo, ela caiu em todos os telhados, ela caiu em todos os quintais. E a graça maravilhosa do Senhor se estende, tanto uma graça comum, que abençoa todos os homens, como uma graça especial, que manifesta de um modo particular ao seu povo, aos seus escolhidos. Mas esse texto nos convida a olhar como é que esse Deus da glória, o Deus que conduz todas as coisas, demonstra isso para que este povo não esqueça dos seus feitos, não se envolva com aqueles em que eles passariam a habitar, a ser vizinhos, diante da nova terra, a terra prometida, e assim desviar-se dos ensinos e do propósito de Deus para cada um deles. Por isso era preciso olhar para esse Deus da glória e somente a Ele voltar totalmente a nossa adoração. E no capítulo 4, o versículo de número 31 em diante, ele diz assim: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e desde uma extremidade do céu até outra, se sucedeu todas estas coisas. O Deus da glória, que merece toda a nossa adoração e realiza os seus feitos na nossa vida, requer que possamos olhar para aquilo que Ele realizou no meio de nós e para aquilo que Ele realiza nas nossas vidas, para que aqueles que virão possam conhecer quem é o Deus da glória. É necessário que creiamos pela fé, é necessário que precisamos que tenhamos essa necessidade de uma fé com certeza daquele que possamos crer em Cristo Jesus, não por nossos méritos, não através da nossa própria visão, não através de imagens, mas podemos visualizar pela fé no nosso Senhor a esperança para cada um de nós, a esperança para as nossas famílias, a esperança e a misericórdia de Deus demonstrada em cada momento do seu povo. E Deuteronômio vai trazer esse propósito, porque sabe qual é o maior propósito
do texto de Deuteronômio é levar o povo a essa obediência, é levar o povo a ter uma nova repetição do aspecto aplicativo de Deus na vida do seu povo, a fim de que esse povo pudesse obedecer, e ele traria a bênção para que esse povo olhasse a desobediência e visse a maldição. Era preciso então que o texto de Deuteronômio viesse para que o povo olhasse o Deus da glória e pudesse ver os seus feitos, e pudesse glorificar através dos seus feitos. E esses feitos se dão, como diz o versículo de número 33, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, e com provas, sinais, milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantou, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. O Senhor Deus, o Deus da glória, deseja que eu e você possamos visualizar através dos escritos da palavra de Deus os feitos do Senhor, que você e eu possamos ver o Deus da glória agindo nas nossas vidas e muitas vezes nos livrando, muitas vezes abrindo portas, muitas vezes nos sustentando, muitas vezes nos redimindo, muitas vezes nos resgatando da morte. Esse é o Deus da glória. Ele por si só, na sua glória, não precisa de nenhum feito para mostrar e ter a sua glória, mas assim o faz, para que nós, homens, criaturas, povo salvo do Senhor, nós possamos olhar esses feitos e darmos glórias a Ele. E o versículo de número 34 vai dizer um aspecto peculiar, porque o Deus que faz os seus feitos para que possamos cada dia mais dar-lhe glória, é o Deus que diante da sua glória e diante da sua soberania toma para si um povo e faz aliança com esse povo. O Deus da glória, diante da sua majestade e da sua soberania, não precisa de ser adorado pelo homem para que em si mesmo permaneça na sua glória, na sua majestade, mas Ele assim o faz, mostrando os seus feitos, mas Ele assim o faz, chamando e tomando para si um povo escolhido. Olha que mensagem especial. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo. Os grandes feitos, os grandes espantos que as sociedades da época, que os reinos visualizaram, que todos os povos na época em que o povo de Deus, aqui em Moisés, estava visualizando esses prodígios, tinha uma só certeza: este é o Deus de Israel, este é o Deus que cuida desse povo, este é o Deus que conduz este povo com a sua poderosa mão. Este é o Deus que faz presente neste povo. E Ele toma um povo para si.
E esse povo que ele toma para si é um povo que ele tem estima, é um povo que ele faz aliança, é um povo que se apraz em trazer-lhe sabedoria e conhecimento, é um povo que ele exerce a sua graça misericordiosa em Cristo Jesus, salvadora. É um povo que o Senhor Deus olha e faz algo extraordinário para mim e para você. O Deus da glória que se manifesta no meio do seu povo, ele faz feitos notórios. E eu gostaria de perguntar para você, quero te perguntar, nesta noite, você tem contemplado os feitos notórios do Senhor? Você tem dado a Ele toda a honra e toda a glória por causa destes feitos? Você que teve algum livramento, tem reconhecido isso dia após dia? Você tem transmitido isso para outros? Esta glória excelsa. Este é o Deus da glória que nos chama para sermos povo achegado. Mas ainda no versículo de número 35 em diante, Moisés continua o seu discurso dizendo: a ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Não era para que Deus pudesse ser reconhecido por si mesmo. Não, era para que o povo pudesse reconhecê-lo. Nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Olha como o cuidado de Deus, o conduzir desse Deus da glória, vai mostrando os seus feitos notórios para que este povo seu o glorifique cada dia mais. Que esse povo seu possa ter a sua fé fervorosa a cada dia mais, para que esse povo pudesse ter a sua fé renovada a cada dia mais. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito Ele mesmo, presente e com a sua força. Eu quero concluir dizendo: para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vês. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, e nenhum outro há. Só lhe deu glória, uma glória presente através dos seus feitos, uma glória presente através da sua comunhão, e uma glória presente para que você e eu, nos nossos corações, possamos tê-lo eternamente. Não deixe que este mundo, que as coisas deste mundo e que o modo cultural
deste mundo te desvie dos propósitos do Senhor. Volte-se à palavra. Faça mais isso dentro da sua casa. Antes, os nossos avós, os nossos bisavós contavam as histórias dos feitos de Deus para os seus filhos, para os seus netos. Quais são os feitos de Deus das nossas vidas que podemos contar para os nossos filhos? Quais são os feitos de Deus através da sua aliança conosco que podemos compartilhar com os nossos filhos? As futuras gerações precisam saber dos feitos do Senhor, porque se não souberem dos feitos do Senhor, eles jamais poderão reconhecer o Deus da glória. Nós hoje conhecemos mais de internet do que da Bíblia. Nós hoje conhecemos mais das ciências humanas do que da Bíblia. Nós hoje conhecemos mais regras de esporte, futebol, do que da Bíblia. Nós hoje talvez nos dobramos para muitos deuses deste século que têm tirado o reconhecimento da glória do Senhor. Somente a Ele é a glória, somente a Ele viva para a glória, somente a Ele pague o preço para que a sua história seja diferente. Eu quero que os meus netos possam ser e contar a história, assim como eu posso contar a história da minha avó. E mesmo pequenininho, e meus pais não pertencendo a nenhum tipo de religiosidade, ela me pegava bem pequenininho e levava para a casa dela. Punha-se os seus discos ali, lia a Bíblia e contava histórias do que Deus tinha feito na palavra e na vida dela. Nós estamos deixando a cultura, a nossa sociedade e as filosofias desse século criarem um buraco, um vácuo entre as nossas gerações. E há um temor muito grande que daqui a alguns anos as gerações de filhos nascidos na igreja não possam mais conhecer o Evangelho. Vamos mudar essa história. A reforma protestante não é apenas para comemorar um ato histórico, é para refletirmos e pensarmos naquilo que estamos vivendo e como devemos olhar os marcos históricos e voltarmos aos princípios de fé. Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos e agradecer também àqueles que estão nos visitando. Seja bem-vindo, Deus te abençoe e que você volte mais vezes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque podemos olhar os feitos do Senhor e mesmo diante da Tua glória, ó Deus, não precisando
não necessitando em si mesmo ser reconhecido por nós humanos, mas o Senhor faz esses feitos especificamente para que possamos olhar o Senhor e glorificar. Muito obrigado, ó Deus, porque diante de todos os teus feitos, o Senhor não nos abandona. Pelo contrário, o Senhor nos toma pela mão. O Senhor não nos desampara. Pelo contrário, o Senhor derrama da tua graça e da tua misericórdia nas nossas vidas. Ó Senhor, te agradecemos. E que os nossos corações, ó Deus, possam reconhecer, ó Deus, isso e refletir sempre, ó Deus, para que mantenhamos, ó Deus, viva esta fé nos nossos corações e no coração dos nossos filhos. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que o Deus da glória, o Deus que conduz toda a história, possa derramar-lhes o seu grande amor, e que o seu Filho Jesus Cristo, a expressão da misericórdia do Deus Pai, derrama-lhes a graça, e que o seu Espírito Santo possa lhes trazer a